o seu mundo jamais será o mesmo, pois a indústria que recebe a maior quantia de subsídios hoje é exatamente a que lucrou mais nos últimos 100 anos, é a indústria do petróleo. Segundo o Fundo Monetário Internacional, ou FMI, ela recebeu 6 trilhões de dólares em 2020, aproximadamente 7% do PIB mundial, que foi de 85 trilhões de dólares no mesmo ano. Essa quantia é, na verdade, em maior parte implícita. As barras azuis, isto é, em geral, são isenções de impostos ou outras obrigações, mas nem por isso os subsídios diretos são pequenos. E também, tanto nações grandes quanto pequenas subsidiam fortemente este setor. E são empresas já gigantescas que tomam subsídios diretos. Exxon, BP, Chevron e Shell tomam de 300 a quase 700 milhões de dólares por ano. Os Jogos Olímpicos dos gregos ocorreram por cerca de 1000 anos. Não se sabe bem quando, mas ao redor de 560 a.C., 2 lutadores de boxe estavam empatados, Damoxeno de Siracusa e Creugas de Epídano. Para desempatar, foi acordado entre os juízes que cada um dos lutadores teria direito a um soco simultâneo. Quem fosse nocauteado perderia. Reza a lenda que Damoxeno mirou na lateral de Creugas e, com unhas afiadas e os dedos esticados, penetrou a barriga de seu adversário, retirando seus intestinos. Creugas morreu imediatamente. Porém, Damoxeno foi desclassificado por violar as regras, e Creugas foi declarado campeão, recebendo inclusive uma estátua em Argos. Os Jogos Olímpicos dos gregos antigos ocorreram por mais de 1000 anos. Neles, um dos esportes de maior prestígio era o pancrácio, o equivalente ao MMA moderno, só que muito mais perigoso. Em grego, pan é prefixo de tudo ou todos, e crácio significa poder. Em geral, as duas únicas regras eram não morder nem cutucar o olho do adversário, e o esporte era praticado pelado. No pancrácio, os lutadores possuíam essencialmente duas opções, desistir ou morrer. Não está 100% claro, mas parece que os juízes também podiam paralisar as lutas e declarar empates. Todas as técnicas de submissão, socos e chutes parecem já ter existido e terem sido altamente desenvolvidas já naquela época. Mais de 2.700 anos após o início deste esporte, como homenagem, 2 japoneses fundaram a Pancrase em 1993, uma das ligas precursoras do MMA moderno. Os Jogos Olímpicos dos gregos antigos ocorreram por mais de 1000 anos. Neles, um dos esportes de maior prestígio era o pancrácio, o equivalente ao MMA moderno, só que muito mais perigoso. No pancrácio, os lutadores possuíam essencialmente duas opções, desistir ou morrer. Um dos lutadores de maior sucesso na história desse esporte foi Sostratos de Sicyon. Somente ele e mais outros 3 atletas conseguiram ganhar 3 Olimpíadas seguidas. Porém, talvez o que mais chama a atenção seja o seu apelido, Dedinhos, ou ponta dos dedos. Ele ficou famoso por tentar quebrar os dedos de seus adversários, logo no início das lutas. Não se sabe bem o motivo, mas especula-se que tenha sido ou para dificultar a execução dos golpes de seus adversários, ou, mais maquiavelicamente, para impossibilitar a desistência e assegurar a morte de seus adversários, já que na época, desistência era sinalizada com o dedo indicador apontando para cima. Mais uma piada do infame filósofo Slavoj Žižek. Jesus queria relaxar e resolveu jogar golfe. Aí ele errou uma batida sem querer e a bolinha caiu na água. Ele usou então seu truque para pegar a bolinha e colocá-la em cima da água. Quando ele está prestes a arremessar, o apóstolo vira para ele e avisa: Jesus, esta jogada é muito difícil. Só um cara chamado Tiger Woods conseguiu. Aí Jesus responde: não, eu sei que eu consigo. Eu sou filho de Deus, assim como ele. Então o passante vira e pergunta: quem aquele cara acha que é? Jesus Cristo? E o apóstolo responde: não, ele acha que é o Tiger Woods. Piadas do infame filósofo Slavoj Žižek. 2 pessoas gostariam de se comunicar em segredo, e para isso elas acordam que a tinta azul é a tinta da verdade e a vermelha a da mentira. Então, certa vez uma delas recebe a seguinte mensagem em tinta azul: aqui está uma bonança, nunca vi nada igual. A única coisa que está faltando no mercado é tinta vermelha. A moral da história é que hoje em dia, a gente mistura muitos termos. Por exemplo, capitalismo e socialismo, nós misturamos constantemente com outros, quando na verdade eles seriam ou deveriam ser muito mais específicos do que parecem. Isso tudo faz com que as mensagens ou não tenham valor nenhum, ou valor aparentemente absoluto, o que é pior, né? Quando na verdade elas têm valor nulo. A personagem foi torturada por décadas e teve sua família também torturada e assassinada. E então ela recebe a oportunidade de enviar uma mensagem para o espaço. Quem responde é uma civilização extremamente agressiva, muito avançada, mas muito agressiva. Você responderia a esta mensagem, a essa civilização, melhorando o planeta, mas potencialmente destruindo toda a humanidade? Esta é somente uma das questões filosóficas do livro. Um dos melhores livros de ficção científica que eu já li. Altamente recomendado.
O autor foi engenheiro durante décadas, então ele sabe os dois lados da moeda da ficção científica. Você vai ao circo e lá uma das atrações é um arremessador de amendoins. Ele joga amendoins em um alvo de distâncias muito impressionantes, 10, 15, 20 metros, e ele acerta o alvo na mosca. Ao final, ele pede prêmios ao público. As pessoas dão 10, 20, 50, até 100 reais. Acho um espetacular o feito. Mas o nosso querido escritor aqui, autor do livro O Pequeno Príncipe, resolve dar um prêmio muito inusitado. Mais amendoins. Jogue jogos idiotas, ganhe prêmios idiotas. Essa é a moral da história que ele queria passar com a anedota. Mas agora eu pergunto, e basquete? E futebol? É uma história interessante, mas a vida real depende do que as outras pessoas aprovam, não necessariamente do que é idiota em termos absolutos. A oração do narcisista. Reza comigo. Isso não aconteceu. Se aconteceu, não foi tão ruim. Se foi ruim, não foi nada demais. E se é, não é minha culpa não. Se foi minha culpa, não foi de propósito. Mas se foi de propósito, você mereceu. O homem da foto é Larry Ellison, multibilionário, presidente e cofundador da Oracle. A Oracle possuía originalmente outro nome, mas acabou optando pelo atual devido a um projeto da CIA, de mesmo nome. CIA, que é a agência de espionagem americana. Oracle significa oráculo, que seria um objeto ou pessoa que espiou no futuro. O propósito do projeto era criar bancos de dados que, talvez e muito provavelmente, a CIA utilizaria para espionar companhias. E é exatamente a acusação que a Oracle está sofrendo agora em um processo legal, depois de terem sido vazados documentos que indicam que ela espiona indiretamente 5 bilhões de pessoas, o que é mais usuários que os infames Facebook e Google possuem juntos. Facebook possui 3 bilhões de usuários oficiais e Google 1.